Incêndio destrói parte de estoque de madeireira na noite de ontem em Rio Claro. Na área queimada não havia nada que pudesse ter provocado fogo. Suspeita é que tenha sido criminoso. Mudanças na definição sobre o trabalho escravo provocam reações de autoridades e até de órgãos internacionais. Texto representa retrocesso de décadas. Ao vivo, vamos falar do seminário que vai discutir a sífilis. Evento reúne profissionais da saúde e é aberto à população. E vamos trazer também as tendências de mercado dos animais de estimação, sempre cheio de novidades. O Rio Claro Notícias está só começando. Boa tarde. Mais um incêndio de grandes proporções aconteceu ontem em Rio Claro. Uma madeireira teve parte do estoque destruído pelo fogo. As imagens feitas por vizinhos mostram a força das chamas, que começaram pouco antes da meia-noite. As labaredas passam por cima do muro. Do alto, a cena chama a atenção pela dimensão da área afetada pelo fogo. A Evanilde e o João moram ao lado da empresa e chamaram o corpo de bombeiros. Na casa, as paredes ficaram escuras, as calhas chamuscadas e até essa divisória de plástico derreteu por causa do calor. Tudo assustou e muito o casal. Eu fui deitar e eu escutei uns barulhinhos, aí eu espiei pela janela e já dava uns estralos. Aí eu já vi fumaça, aí eu corri lá na sala e o meu marido falou assim, já chama o bombeiro. Aí eu vim de novo, a labareda já estava a mais de 1 metro. Certo. Assusta muito. O fogo começou neste ponto e se espalhou por uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. De acordo com os proprietários, aqui tinha cerca de 10 toneladas de madeira e tudo ficou destruído. O prejuízo entre materiais e também a estrutura é calculado em pelo menos R$40 mil. Mas não é só isso. Até que a empresa volte a funcionar como era antes, vai bastante tempo. Para começar, a gente vai ter que retirar todo esse material, entendeu? E a parte de estrutura, de cobertura, foi toda afetada, né? Isso aqui a gente vai ter que pegar e começar tudo de novo. Eu acho que para começar, a trabalhar de novo, vai ser mais 6 meses, com certeza. Os bombeiros trabalharam durante a madrugada para acabar com o fogo. Foram utilizados pelo menos 20 mil litros d'água. A área atingida fazia parte do estoque de materiais e era bem parecida com essa outra parte da madeireira que não ficou danificada. O que mais chamou a atenção é que, apesar do material inflamável, não tem nada no espaço que pudesse dar início às chamas, nem mesmo energia elétrica. Essa parte aqui, que tinha os estaleiros que estavam aqui, né, com as madeiras. A parte que fala que tem energia elétrica, que tem as máquinas, foi essa parte do lado de cá que não foi afetada, entendeu? E não tem energia elétrica, não tem iluminação, não passa nada de fiação ali. Que a gente já deixa assim, por quê? Porque é um local mais perigoso que não é para ter acesso, como fala, de energia elétrica, que possa acontecer alguma coisa. E foi justamente aqui que começou o fogo? E foi justamente aí que começou o fogo. Ainda não se sabe a causa do incêndio, porém a suspeita de uma atuação criminosa não está descartada. Até porque os donos reclamam que nos últimos anos foram vários casos de roubos no local. Esse bairro aqui é bem complicado, a parte de criminalidade, a gente já foi assaltado várias vezes aqui, a gente nem deixa mais, como fala, a parte de ferramentas, a gente tem que recolher todo, como fala, final de expediente, a gente recolhe e guarda tudo, que fala no escritório, onde tem a porta fechada, como fala, com grade e tudo, porque senão o pessoal entra mesmo. A madeireira é a mais antiga da cidade, começou a atuar na década de 60. Essa é a primeira vez que algo do tipo acontece. E agora é ter paciência para reconstruir. Para mim só me restou ficar assistindo os bombeiros terminar de rescaldar. Na verdade, isso acaba quebrando a rotina já prevista, né? A gente tem que refazer toda a programação, né? Olha, no último dia 7, um outro incêndio destruiu praticamente todo o buffet Pachecos aqui em Rio Claro. Também um incêndio que chamou a atenção de todo mundo. A perícia esteve no local, mas ainda as causas do incêndio não foram apuradas e divulgadas. Agora um assunto que com certeza está dando o que falar. Uma portaria publicada na segunda-feira pelo governo Michel Temer muda o conceito de trabalho escravo e torna mais difícil a divulgação das chamadas listas sujas de empresas e pessoas físicas que praticam esse tipo de abuso. A repercussão foi grande e negativa.
Apenas poderá ser considerada a escravidão a submissão do trabalhador sob ameaça de castigo, a proibição de transporte obrigando ao isolamento geográfico, a vigilância armada para manter o trabalhador no local de trabalho e a retenção de documentos pessoais. Isto é o que diz o texto publicado no Diário Oficial da União nesta semana, em que o Ministério do Trabalho altera a definição de trabalho escravo no Brasil. Antes disso, fiscais usavam conceitos mais amplos da Organização Internacional do Trabalho. O texto, duramente criticado pelo Ministério Público, ainda traz outros pontos preocupantes. Antes, para comprovar a condição de escravidão, o fiscal precisava produzir apenas um relatório. Agora é necessário anexar um boletim de ocorrência policial ao processo. Outra alteração foi feita na construção da lista suja de empresas que usam mão de obra escrava. Antes, ela era organizada pela Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo. Agora fica a cargo da Secretaria de Inspeção do Trabalho e a divulgação dos nomes só acontecerá por determinação do próprio ministro do Trabalho. Para a oposição, a medida tomada por Michel Temer funciona como uma espécie de moeda de troca para agradar a bancada ruralista e impedir que mais uma denúncia contra o presidente seja julgada. Como forma de protesto, fiscais do trabalho escravo em 21 estados do país estão paralisados. A Organização Internacional do Trabalho demonstrou preocupação com a mudança, que, segundo o órgão, faz com que o Brasil deixe de ser referência mundial no combate ao trabalho escravo. Um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho em 2014 apontou que a cada dia mais de 5 pessoas são libertadas do trabalho escravo em média no país. 916 só no estado de São Paulo no período de 5 anos, muitas delas vindas do campo. Nesta reportagem feita em uma lavoura de cana-de-açúcar, vimos de perto a importância da fiscalização. O Ministério do Trabalho pega, vem em algumas regiões, Piracicaba, eles atuam, né? Vão fiscalizar os condomínios, estão tudo correto. E aí não tem, a gente tem que estar dentro da lei. Estes trabalhadores aqui de Rio Claro recebem todos os direitos trabalhistas: férias, 13º salário, transporte, moradia e equipamentos de segurança. Trabalham 7 horas diárias, mas esta não foi sempre a realidade no campo. Não usavam um par de luva, tomava ferroada de abelha para a mão, né? Eles não se preocupavam com isso, né? E hoje em dia não, hoje em dia tem mais regulamento, né? E casos como este não aconteceram há tanto tempo. Seu Sebastião cortava cana há 20 anos e viveu situações de precariedade. Pelo que tudo indica, as mudanças promovem um flagrante retrocesso. E hoje, quinta-feira, é dia do Direito do Trabalhador, comigo o doutor Gilberto Rolla, que hoje, em vez de responder às perguntas das pessoas, nós vamos falar sobre justamente esse assunto. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Paulo? Retrocesso total, né? Total. Não há dúvida. Não há dúvida. É talvez, é nítido, né? Com certeza, né? Eu acho que, se a gente falar brincando, né? Se o presidente Temer tivesse coragem, à vontade, ele revogaria a Lei Áurea, né? Entendeu? É que a coragem dele não chega tanto. E para essa troca aí de favores, né, do Congresso, da Câmara, com ele, coisa e tal, edita uma portaria dessa, né, a pedido da bancada ruralista, para proteger aqueles que, infelizmente, são maus patrões. E eles estão sendo defendidos, suavizadas todas as penas contra eles. Por quê? Porque o governo precisa negociar. E negocia com o trabalho, com a liberdade, com a dignidade, né, do trabalhador, principalmente do campo. Agora, você deve estar se imaginando, né? Nossa, mas ainda existe o trabalho escravo? Não é uma coisa de séculos atrás? Nós estamos em 2017, a tecnologia a milhão, todo mundo cheio de informação e não sei o quê, e não sei o quê. Aí que vem a grande questão. Existe e demais. Imagina, se em São Paulo existe, imagina no Brasil. E principalmente na área rural, doutor, como o senhor falou. Área rural, principalmente, né? E isso existe aqui no estado de São Paulo, existe perto de nós, aqui na nossa região existe, né? No estado de São Paulo, você chega a 1000 casos aí, isso daí que foi constatado, que pegou, que fiscalizou, e aqueles que o governo nem sabe, que a fiscalização não chegou lá. E imagine, né, tem muito disso no sul do Pará, no Nordeste, né? Infelizmente, Paulo, quer dizer, trabalhadores são tirados, né, muitos deles lá da sua região distante, 2, 3 mil quilômetros de distância, são trazidos aqui para perto, né, de nós, aqui no estado de São Paulo, e depois vai morar num lugar
que não é bom, vai comer comida que não é boa, e ele vai ficar devendo aluguel, ele vai ficar devendo a comida que come, ele vai ficar devendo o uniforme que usa, e ele não vai poder sair dali, não pode ir embora, por quê? Porque a dívida dele é maior do que o crédito. Isto é um trabalho análogo à condição de escravo. Não faz muito tempo em São Paulo eles descobriram alguns lugares que faziam esse trabalho com bolivianos, que estavam imigrando para o Brasil, estavam vindo para o Brasil e estavam trabalhando assim, em condições precárias, morando empilhados, recebendo aí acho que R$200 para trabalhar um mês inteiro, uma coisa absurda, né? E isso acontece, a gente sabe muito dos casos das carvoarias na região norte do país, né? Também. E esse do boliviano que você fala, isso é na capital, né? Na maior capital, na maior cidade do país, né? Que se chama São Paulo. Quer dizer, eles não podem sair do lugar. Quando saem fiscalizados, saem vigiados, saem em companhia de alguém em extrema necessidade. Caso contrário, ficam ali sim confinados. Quer dizer, trabalha e dorme e trabalha, nada além do que isso. Doutor, essa questão com certeza está gerando muita polêmica. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou duramente, órgãos internacionais criticaram duramente, o pessoal relacionado mais a essa área humana e do trabalho também em cima. OAB parece que também está tomando uma certa frente aí. Revoga, o senhor acha que com a pressão vai cair isso aí? Tem que revogar. Tem a portaria, greve, né, dos fiscais? A greve dos fiscais. A portaria foi assinada, olha só, no dia 13, né? Foi naquela sexta-feira 13, né? Entre a quinta feriado e o sábado e o domingo. Foi publicado na segunda-feira agora, né? E nós já estamos com esse volume aí de protesto, não é verdade? Contrário, de modo que eu acredito que essa portaria será revogada. É uma porcaria, né? Na verdade, essa atitude, desculpe o termo, mas não tem, acho que, outro para definir mais uma vez a politicagem, né? Tomando a frente em prejuízo da população e do trabalhador. Infelizmente. Mas vai mudar. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima semana. Até, se Deus quiser. Depois do intervalo, tem previsão do tempo e também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta quarta-feira o pedido da Câmara de Piracicaba para derrubar a liminar que impede a contratação de novos comissionados. Ou seja, com a decisão, o Legislativo continua proibido de nomear funcionários sem concurso público e segue sem diretor administrativo e financeiro nomeados. A ex-diretora Kátia Mesquita, investigada por suspeita de falsidade ideológica, pediu exoneração em 26 de setembro deste ano. Vamos agora de vagas no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Tem oportunidade de emprego nesta quinta-feira no posto de atendimento ao trabalhador para analista de laboratório químico, auxiliar de lavanderia, cozinheiro geral, eletricista de veículos automotores, faxineiro, gerente de restaurante, motorista de ônibus, nutricionista, padeiro, professor de educação física. Interessados devem comparecer ao PART, que fica na Avenida 3, número 536, Centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Rio Claro vai realizar a segunda edição de um seminário que trata de uma doença séria e que tem trazido muita preocupação, a sífilis. A reunião é aberta ao público e quem vai conversar com a responsável pelo evento e trazer as informações é o Leonardo Alves. Leonardo, boa tarde, me ouve agora, tudo bem? Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Ouço você sim, muito bem. A todos que estão acompanhando aí o Rio Claro Notícias. Pois é, a gente está falando da sífilis, que é uma doença que é realmente muito perigosa, o contágio é muito fácil. E amanhã vai ter aqui em Rio Claro, como você disse, um seminário para tratar desse assunto. Ele é aberto ao público, até porque todo mundo tem que realmente se interessar e discutir sobre isso. A gente tem alguns dados aqui da cidade que mostram que tem muitas pessoas que estão com a doença e principalmente existe um número muito grande de mulheres gestantes que têm a sífilis e isso é realmente bem grave. Eu vou conversar agora com a Neide Outeiro Pinto, ela que é lá do Núcleo
de serviço especializado em prevenção e assistência para infecções sexualmente transmissíveis. Neide, boa tarde. Essa situação de mulheres gestantes com a doença é realmente muito preocupante, né? Verdade. Boa tarde, Léo. Na verdade, este ano, vamos falar em números, nós tivemos notificados 70 casos de gestantes com sífilis. E dessas 70 gestantes com sífilis, nós tivemos 20 casos de crianças com sífilis congênita. É uma doença preocupante porque ela vai deixar sequelas na criança. Isso que eu ia perguntar para você, a criança é mais suscetível nesse caso, até pelo fato da própria formação em si, o que pode acontecer? A sífilis, ela deixa sequelas, tanto no período de formação ou no período da infecção no nasciturno, né? Que é a criancinha, que é o bebezinho que está dentro do feto ainda. O diagnóstico precoce é importante? Extremamente importante. Por isso que na rede de saúde, durante o pré-natal, são realizados de 2 a 3 exames para diagnosticar as gestantes. Quando tem o diagnóstico, elas já iniciam o tratamento nelas e no parceiro. É importante deixar claro que a sífilis tem cura, né? Então tem que realmente procurar por isso. Exatamente, a sífilis tem cura e ela, vou reforçar, o tratamento é da gestante e dos parceiros dela. A gente estava conversando antes de entrar no ar porque a sífilis é uma doença silenciosa, né? Como que funcionam os estágios, até para quem está nos assistindo, às vezes, poder ficar atento já que tem essa característica. Exato, isso é extremamente importante. A sífilis, ela tem 3 estados. A fase inicial, que é logo depois do contato com a doença, a infecção, ela pode manifestar algumas úlceras, lesões em formatos de úlcera, tanto na questão genital como na questão oral. Mas ela, em 10 dias, ela regride, elas desaparecem e a doença fica silenciosa. Ela vai aparecer depois de um período com vermelhidão no corpo, como se fosse um grosseirão, que é muito confundido com virose, com uma alergia, uma reação alérgica, que também desaparece, mesmo sem tratamento, sem investigação. E aí ela só vai aparecer numa fase terciária. Essa fase terciária já é mais comprometedora, porque ela já pode estar atingindo outros órgãos do organismo, principalmente o sistema nervoso. E é aí que surgem as sequelas. Aí que tem muitas sequelas. E nesse período em que ela está silenciosa, que aparecem e saem os sintomas, é contagiosa ainda? E como que acontece o contato? Ela é contagiosa desde o primeiro momento. Ela teve o contato, a pessoa manifestou sífilis no organismo e ela já está em fase de contaminação para a transmissão, né? E é durante todo o processo. Só depois do tratamento que ela deixa de ser transmitida, porque ela vai ser tratada, ela vai ter cura. E a maneira de se prevenir é realmente com o uso da camisinha, já que é uma doença que só é passada adiante através das relações, né? Exatamente. Por ser uma infecção sexualmente transmissível, ela é só mesmo a proteção. Hoje, o que a gente tem é o preservativo. E a gente fala que o tratamento como método de prevenção por causa das reinfecções. E amanhã, quando tiver esse evento lá, esse segundo seminário aqui na cidade, vai ser repassado tudo isso? Deixa o convite para a população sobre a importância de estar lá. Exatamente, todos estão convidados a irem pela importância da temática e é importante que toda a população esteja alerta e receba todas as informações com relação a essa patologia, que é uma doença milenar, né? Que já era para ter sido eliminada e a gente não consegue fazer a eliminação por causa dos cuidados. Vamos fazer a nossa parte então, né, Neide? Muito obrigado pelas suas informações. Olha, você que quiser participar, então, você que se interessou e quiser saber mais sobre essa doença, o evento vai acontecer amanhã no Núcleo Administrativo Municipal, ali no auditório do refeitório, a partir das 8 horas da manhã. Basta chegar lá, dar o seu nome, fazer o seu cadastramento rapidinho, não precisa de nenhum contato anterior, pode ser na hora mesmo, e daí você já participa desse evento. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, viu, Paulo? E uma outra dica muito importante que a gente tem que passar. Todo mundo, independente da vida que leve, se é casado, solteiro, seja o que for, precisa fazer regularmente os exames preventivos. Saber se você está com algum tipo de doença para aí sim procurar o tratamento e não passar isso adiante. Então fazer seus exames, fazer seus testes é muito importante e isso está disponível em todos os postos de saúde aqui da cidade. Eu volto com você. Legal, obrigado pelas informações e o alerta aí vale para todo mundo mesmo. Agora a previsão do tempo com a Daiane Santos.
Quinta-feira, com chegada de frente fria no interior do país, os ventos quentes começam a marcar presença em algumas cidades do estado. A temperatura se aproxima dos 40 graus. Durante a tarde, céu aberto em grande parte da nossa região. Em Ipeúna, a máxima chega aos 34 graus. Em Santa Gertrudes, o pico do calor será até maior, viu? 35 graus. Em Rio Claro, também terá clima de verão, máxima de 35 e mínima de 18 graus. A seguir tem as informações sobre a liberação do PIS/PASEP e também o mercado para animais de estimação. E olha que tem mordomia para todos os gostos. Os detalhes já, 12h58. Pessoas a partir de 70 anos podem sacar as cotas do PIS/PASEP a partir de hoje, viu? O valor previsto para todo mundo para saque neste ano é alto. Leonardo Alves traz as informações. A projeção do governo é que pelo menos 8 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo PIS/PASEP ainda neste ano. E a média de que eles têm a receber é de pelo menos R$ 750. Uma boa quantia para terminar 2017, não é mesmo? Tem direito a esse valor aqueles que trabalharam no setor público ou privado até o dia 4 de outubro de 1988 e ainda não retiraram todo o fundo durante este período. Além disso, os trabalhadores precisam atender pelo menos um dos seguintes pré-requisitos. Veja comigo. 65 anos completos para homens, 62 para mulheres, aposentadoria, invalidez, reforma militar ou transferência para reserva remunerada, câncer de titular ou de dependentes, portadores de HIV, amparo social ao idoso concedido pela Previdência, amparo assistencial a portadores de deficiência da Previdência e falecimentos em casos de doenças graves. Para ter acesso às informações, se você faz parte destes grupos e até mesmo se atende a estas categorias, você pode procurar qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou então pela internet no aplicativo Caixa Trabalhador, que está disponível para smartphones. Também mais detalhes estão disponíveis pelo telefone, é o 0800 726 0207. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. Falar agora de um mercado que vem crescendo sempre, independente da crise, essa parte da economia não deixou de crescer nos últimos anos. E é claro que aí os adeptos aumentam. É o mercado para cuidado dos animais, seu animal de estimação, tanto cão quanto gato. E olha, tem cada mordomia impressionante. A mesa lembra de um cabeleireiro, mas os clientes são eles, os pets. Tem de todo tamanho, cor e raça. O que importa por aqui é que no final de todo o procedimento, cão e dono fiquem satisfeitos. O pessoal traz no pet toda semana para estar fazendo todo o procedimento semanal. Então isso é uma coisa bacana, onde a gente vê o cuidado com o seu animal, com o seu pet semanal. O trabalho acontece a todo vapor. Lava, esfrega, seca, corta e por fim enfeita. Olha só quanto lacinho para deixar o pet ainda mais bonito. Até porque nada melhor do que ficar limpinho depois de um final de semana de brincadeira. Procedimentos de lavagem, secagem, hidratação e escovação. E quando o cliente volta para buscar, o cão está realmente transformado, limpo, lindo, maravilhoso, cheiroso. Hoje por aqui nós só encontramos os cães, mas o mercado pet vem crescendo há um tempo. Será que tem espaço para os gatos? E aquela história de que eles e a água não combinam? Como que faz daí? Hoje já está quebrando esse tabu aí, onde o mercado felino, o mercado de gato está crescendo muito, né? E nós temos na nossa loja todos os dias gatos também tomando banho, tosando. E você acha que a vida moderna afeta só os humanos, não é? Nada disso. A correria do dia a dia, a modernização e o estresse também fazem parte do cotidiano dos pets e desse mercado. Hoje nós temos na nossa loja uma secadora importada, né, uma dry room, cães estressados, cães de pelagem curta,
podem ir nessa máquina tranquilamente, é super ventilada, onde as pessoas ficam um pouco preocupadas, não tem risco, não tem perigo, e essa máquina é uma máquina muito legal também, onde tem a luz de infravermelho, que acalma o animal. Um gato, por exemplo, bravo, você pode pôr ali, um animal estressado você pode pôr ali. A máquina é muito bacana no mercado hoje para nós. Banho de luz, ali quentinhos. Que vida, hein? Que vida tem os pets hoje. E o Claro Notícias fica por aqui. O Samir está chegando no vestiário, vai falar de Champions League com certeza. Eu volto amanhã, que já é sexta-feira, 7h30 da manhã, ao vivaço com o Acorda, sempre esperando por você. Até lá.